Olá, mulheres, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e nós estamos juntas lendo o livro Poder da Oração para as Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla Lupaicei, da editora Thomas Nelson, e hoje nós iremos para a parte 2 do capítulo 13. Procure discernir a vontade de Deus para os seus filhos. Deus, na sua terna compaixão, possui um profundo amor pessoal por nós. Ele quer que o conheçamos. Ele escolheu revelar a si mesmo e a sua palavra para nós, mas nós não o buscamos. Romanos 3, 10, 11 afirma: Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Às vezes, tratamos a vontade de Deus como se fosse a misteriosa peça do quebra-cabeça que botaria todos os aspectos da nossa vida no lugar. Nós a caçamos como se ela fosse um tesouro material que Deus esconde de nós, como se fosse um ovo de Páscoa e que temos de passar o resto da vida tentando encontrar. Mas não precisamos disso. Achamos que ao descobrir a vontade de Deus, os nossos problemas acabarão. Encontraremos a resposta para nossas perguntas e, enfim, viveremos o conto de fadas. Mas essa não é a realidade. Às vezes, até desperdiçamos tempo e falhamos em fazer a vontade de Deus hoje porque estamos muito preocupados em imaginar como será a vontade dele para nós e para os nossos filhos mais adiante na estrada da vida. Em vez disso, reivindique e repita esta verdade para si mesma. Quando caminho com Deus, Ele revela a sua vontade para mim e para os meus filhos no momento certo. Quanto mais estudo a palavra de Deus, oro as Escrituras e passo tempo com pessoas tementes a Ele, mais descubro que não é de forma alguma difícil saber a sua vontade. Ele nunca quis isso. Salmos 98, 2 declara: O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. A minha regra prática é que, se o Senhor não me revelar claramente qual deve ser o meu próximo passo, espero e oro por isso. Não tomo uma decisão até ter consciência dele. Raramente, as circunstâncias exigem de mim uma escolha antes de eu sentir que recebi a orientação do Senhor. Nesse caso, oro sobre o assunto e discuto sobre ele com meu marido, com minha mãe ou com outra amiga de confiança. Também peso os prós e os contras de cada opção. Às vezes, as escrevo e também oro sobre elas. A seguir, escolho a melhor opção, a que mais agrada ao Senhor. Durante o processo de tomada de decisão, oro com fervor a Deus para que me revele se essa é a porta certa ou a errada. Quando começo a seguir um caminho, oro a Deus para fechar rapidamente a porta e bloquear o caminho se esse passo não representar a vontade para mim e para os meus filhos. Tiago 1,5 afirma: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Quando nós e os nossos filhos nos aproximamos de cada cruzamento crítico da vida, temos de esperar e orar até Deus acender o semáforo. Ele pode dar a luz verde, um sinal para seguir em frente, ou pode lhe enviar outro recado, a luz amarela, para que tenha cuidado. Por exemplo, o seu filho, já adulto, está interessado em mudar de emprego, mas não tem certeza se deve deixar o atual. Ele pode pesquisar várias opções de trabalho e fazer outras entrevistas enquanto oro a Deus para abrir portas ou fechá-las. A luz amarela pode simplesmente significar que Deus ainda não escolheu revelar a sua vontade para essa situação, mas mostrará a você e ao seu filho o que fazer no momento certo. Se nenhuma porta se abrir, talvez ficar no emprego atual seja a decisão certa para o momento. Deus, às vezes, chama a nossa atenção com a luz vermelha,
um sinal óbvio mesmo em situações em que achávamos que ele estava nos guiando em um caminho diferente. Por exemplo, os meus filhos frequentam a Sunshine School, um excelente programa de pré-escola da nossa igreja. A certa altura, pelo fato de o programa ser só 2 vezes por semana, pesquisei outros e orei sobre a mudança. O meu marido e eu sentimos que eu precisava de mais tempo para me dedicar ao meu ministério de escrita. No entanto, Deus fechou todas as outras portas e deixou claro que tínhamos de manter as crianças onde estavam. Você, como mãe, tem um ponto de vista único a partir do qual pode determinar os dons e as habilidades dos seus filhos. O plano de Deus para a vida, para a carreira e para o cônjuge dele está ligado com frequência aos dons inatos e à personalidade deles. Procure as inclinações deles concedidas por Deus e os encoraje nisso. Scott Adams, criador da história em quadrinhos Dilbert, compartilha uma história que demonstra o poder transformador das palavras positivas. Ele escreveu: Quando tentava me tornar um cartunista profissional, enviei meu portfólio para um editor de história em quadrinhos, um atrás do outro, e recebi uma rejeição atrás da outra. Um editor chegou até a me ligar para sugerir que eu fizesse aula de artes. Então, Sarah Gillespie, editora da United Media e uma das melhores especialistas na área, telefonou para me oferecer um contrato. De início, não acreditei nela. Perguntei se tinha de mudar o meu estilo, conseguir um parceiro ou aprender a desenhar. Mas ela acreditava que já estava bom o bastante para ser um cartunista profissional conhecido por todo o país. A confiança dela mudou completamente as minhas referências, alterou o meu pensamento sobre as minhas próprias habilidades. Talvez pareça bizarro, mas a partir do momento em que falei com ela ao telefone, passei a desenhar melhor. É possível ver uma melhora acentuada na qualidade dos quadrinhos que desenhei depois daquela conversa. O seu encorajamento como mãe pode ajudar o seu filho a desenhar melhor. As suas orações e a sua crença no talento dos seus filhos podem ser suficientes para transformar a perspectiva deles e até mesmo melhorar significativamente suas habilidades técnicas e criativas. Algumas de nós, minhas leitoras, temos filhos que se afastam do Senhor. Quando eles se tornam pródigos, uma das orações mais difíceis de fazer é: Deus, faço o que for necessário para salvar a vida do meu filho. Faço o que for necessário para trazê-lo de volta ao Senhor. Mas, por favor, no processo, derrame a sua misericórdia e graça no meu bebê. Abençoe o meu filho e o proteja. David Sheff, no seu livro Querido Menino, registra a sua comovente jornada ao longo da viagem do seu filho Nick, dependente de drogas, na difícil e instável estrada da recuperação. Antes, Nick era um rapaz esperto, divertido e de boa aparência, um atleta do time principal e estudante honroso e adorado pelo irmão e pela irmã mais novos. Mas, depois de se tornar viciado, ele recorreu à mentira e ao roubo. A sua saúde se deteriorou e ele terminou destruído, vivendo nas ruas. Durante a dependência e a recuperação de Nick, David e a esposa Karen passaram a frequentar as reuniões dos Alcoólicos Anônimos com o programa de 12 passos para familiares e amigos de dependentes em drogas e álcool. David escreveu: eles dizem, abra mão e deixe Deus operar. E os 3 Cs que ajudam mesmo se nem sempre acreditar neles. Você não causou isso, não pode controlar isso e não pode curar isso. Mas, não importa o que eles dizem, para mim, acredita que a culpa é minha. As pessoas de fora podem me criticar, podem me culpar.
Nick pode fazer isso, mas nada do que eles digam ou façam é pior do que eu mesmo faço comigo todos os dias. Meu filho se foi. Digo, não sei onde ele está. Não consigo encontrar outra palavra depois disso. Então, uma mulher com voz tremida disse que a sua filha foi para a cadeia para cumprir uma pena de até 2 anos, após uma apreensão de drogas. Ela chorava e disse em seguida: Estou feliz. Sei onde ela está. Sei que está viva. No último ano, estávamos tão entusiasmados por ela ter se matriculado em Harvard. Agora estou aliviada por ela estar na cadeia. Penso. Então é aí que chegamos. Alguns de nós estão em um lugar em que a boa notícia é que os nossos filhos estão na cadeia. O sofrimento, os padrões destrutivos do pecado, os maus hábitos e os vícios não são a vontade perfeita de Deus para nós nem para os nossos filhos. Ele não provoca o mal, nem pode fazer isso. Ele não faz essas coisas acontecerem, mas permite que aconteçam. Ele usa esses hábitos prejudiciais para trazer um filho rebelde e também os pais desse filho ao ponto do arrependimento. Ele pode redimir até mesmo as situações mais aterradoras. Já ouvi fazer isso. Em um sermão, o pastor Tony Evans disse: Você só sabe que Jesus é tudo do que você precisa quando Ele é tudo que você tem. Uma das orações mais dolorosas, mas necessárias que uma mãe pode fazer é esta: Senhor, deixe o meu filho chegar ao fundo do poço para que perceba que precisa do Senhor. Envie os seus santos anjos para proteger a vida dele. Derrame a sua misericórdia nele e traga-o a uma situação que produza arrependimento. Restaure-o com inteireza e cura e o devolva para mim. Se você tem filhos jovens, ore a Deus para lhe revelar desde cedo qual caminho eles devem seguir na vida deles. Ore ao Senhor para desenvolver em cada um deles um coração que ama, obedece e busca ao Senhor. Ore para que cada um deles mantenha um espírito receptivo e prestador de contas. Peça todos os dias ao Senhor para manter os seus filhos no centro da sua vontade perfeita e ajudá-los a nunca se desviar. Se o seu filho deixou o aprisco como a ovelha que se separou das outras 99, ore para o Senhor orientar a sua preciosa ovelha perdida de volta ao abrigo da sua proteção divina. Peça-lhe: Senhor, por favor, derrame o seu amor da aliança e terna compaixão em mim e nos meus filhos. A sua palavra promete: o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Oração de hoje. Pai Celestial, obrigada por ser um Deus que escolhe se revelar por nós. Louvo hoje pela sua terna compaixão comigo e com meus filhos. Obrigada por ser digno de confiança. Sei que posso acreditar no Senhor para revelar a sua vontade para mim da forma e no momento certo. Dê-me paciência e não me deixe me preocupar com as coisas que não posso controlar nem mudar. Oro para que o Senhor mantenha meus filhos salvos hoje. Mantenha-os no cerne da sua vontade. Ajuda-me a discernir os dons e os caminhos da vida que o Senhor destinou para eles. Dê-me sabedoria quanto a como ensiná-los e encorajá-los quando tomam decisões importantes na vida. Conceda-me as palavras para conduzi-los de volta ao caminho reto e estreito se eles começarem a se desviar. Dê-lhes um coração rápido para se arrepender. Dê-lhes o desejo de voltar a fazer o que é direito aos seus olhos, Senhor. Livre-os de perseguir as paixões pecaminosas que levam à morte e à destruição. Ajude-me a ensiná-los a conhecer a sua palavra e a segui-la. Não permita que eles sejam destruídos por falta de conhecimento. Ajude-me, a mim e a eles, por meio do poder do Espírito Santo, a discernir a sua vontade e a caminhar nela todos os dias com alegria e obediência. Em nome de Jesus, amém.
a espada do Espírito. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmos 48. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, o restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5,10. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Amém, queridas. Que Deus em Cristo vos abençoe e tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. No próximo áudio, iremos juntas no capítulo de número 14. Deus abençoe.